Olá, meus irmãos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário aí que você estiver nos assistindo, não sai daí porque tem uma bomba, eu tenho um assunto muito polêmico para falar aqui e eu não vou fugir dessa conversa, até mais porque eu jurei ao Eterno, né, que não falaria mais, não tocaria mais nesse assunto, mas como as pessoas estão ligando e me pedindo para falar, então eu vou falar. Já que ninguém tem coragem para falar, então eu vou falar, viu? Até mais porque eu não gosto de viver em confusão. As pessoas falam, pastor Gênesis é meio polêmico. Não sou polêmico, eu trabalho com verdades, né? Então nós vamos aqui abordar um assunto aqui. Mas antes de nós falarmos alguma coisa aqui, eu quero mandar um forte abraço aqui para o meu amigo Eliabe Santos, meu produtor, sempre está aqui, né, nos ajuda aqui nos estúdios aqui, né, e nós vamos trazer algumas notícias aí bombásticas sobre do que está acontecendo com esses dois grandes ministérios aqui em Pernambuco. O que está ocorrendo, viu, na vida desse povo de Deus, o povo evangélico, viu, de Pernambuco. A polêmica que vem à tona há mais de 10 anos e pessoas se calando, que não tem coragem de chegar para falar sobre esses dois pastores, né? Muitos polêmicos, né? Pastor Roberto José dos Santos e o pastor Ailton José Alves, viu? Sobre, se é que o nome posso usar, né? Será que são pastores ou são ditadores? Será que são líderes evangélicos para trabalhar em prol do evangelho? Porque esse evangelho que nós estamos vivenciando aqui em Pernambuco, eu tenho um nome para eles. Evangelho fajuto, mentiroso e maquiado. Quem são esses dois? Qual o dia a dia deles? De que forma eles trabalham e desenvolvem o seu ministério de forma muito polêmica, porque a Bíblia diz que o pastor, o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, né? Então vamos já abordar alguns assuntos aqui. Quero mandar um forte abraço também para a missionária Ruth. Alô, missionária Ruth, está na escuta aí, sempre está nos assistindo aí, compartilhe para geral. Nós estamos aqui hoje aqui num assunto muito polêmico. Eu quero também mandar um abraço aqui para o meu amigo, meu futuro deputado estadual Márcio Moura, da cidade natal da missionária Ruth, Vitória de Santo Antão, é isso mesmo? Vitória de Santo Antão. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui falando diretamente do centro de Abreu e Lima, ok? Vamos embora, minha gente? Vamos falar, ok? Minha gente, olha só, antes de nós falarmos aqui sobre esses dois pastores, antes da gestão desses dois, do pastor Ailton José, do Ministério de Recife, que hoje é as Assembleias de Deus, Ministério Pernambuco, né? E também o Ministério de Abreu e Lima, pastor Roberto José dos Santos, ok? Eu não tenho medo, não vou medir distância aqui para falar sobre o assunto, porque isso já está causando a mim náuseas e também nojo, pois nós estamos cansados de ouvir, ver o que tem acontecido em plenas ruas. Para quem não sabe, a cidade de Abreu e Lima, o município de Abreu e Lima, é em todo o Brasil, viu? Pode levantar essa estatística aí que você vai ver no Google. É a cidade que tem mais crente. Dentro de 100%, 89,9%, viu? É uma cidade que é abrangida por muitos cristãos. E o que está ocorrendo não era para acontecer. A Bíblia diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ok? Mas no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, olha só que interessante. Antes de nós abordarmos esse assunto, olha só o que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele vai trazer aqui uma narrativa, ele vai escrever algo aqui muito
interessante e serve para esses dois líderes, que eu não sei se são, um parece ser Bin Laden, o outro parece ser o Saddam Hussein, parecem ser, os crentes estão parecendo judeus e palestinos brigando por espaço de terra, né? Vivendo em guerra, porque eles passam na rua e eles sabem que o outro é do ministério, que é do Sangue Azul, que é do ministério de Recife, e o outro passa pelo outro e sabe que o outro é do ministério de Abreu Lima, que é o Sangue Verde. E eles não dão a paz, eles não se falam, eles brigam, vão se gradeando por causa desses dois líderes que está causando polêmica, já não é de hoje, que já se envolveram aí em escândalos e mais escândalos de prefeituras e outros processos que existem, mas eu quero falar sobre a igreja, o campo, o que está acontecendo hoje aqui. Eu estou pregando nas igrejas, pro lado aqui do norte, do nordeste, a gente chega e as pessoas, os irmãos também de outros ministérios pequenos, que são humilhados por esses tais que congregam nesse ministério, que é o ministério de Abreu Lima e o ministério de Recife. Vai vendo, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, diz assim a palavra do Eterno. O apóstolo Paulo, ele vem falando sobre lá na epígrafe lá em cima, está escrito: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Interessante, né? Diz assim, olha o que Paulo escreve. E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Ok? Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais, e ainda andais segundo os homens? Olha aí, hein? Porque dizendo eu sou de Paulo, interessante, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Olha que interessante. Versículo 5. Porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros, pelas quais crentes, e conforme o que o Senhor deu, olha aí, a cada um. Eu plantei, Paulo falando, hein? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A obra é de Deus. A obra não é de vocês. Viu? Como é que pode? Vamos lá, vamos entrar aqui. Se um obreiro do ministério de Abreu Lima resolver em não querer mais congregar no ministério de Abreu Lima, e se ele quiser passar para o ministério de Recife, chegando lá pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser o cantor famoso. Chegando lá, ele vai simplesmente tomar um chá de espera de quase 3 anos para ser reconhecido. Quando Jesus convocou os discípulos, ele disse assim para os discípulos: eu vos dou poder e autoridade. Viu? A escola, viu que Jesus passou os discípulos, ensinou, né, para serem apóstolos. Eles não precisaram de credenciais, de convenções, e não precisaram ficar brigando entre si. Houve sim divergências entre o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, porque Pedro achava que só os judeus deveriam receber as pregações do evangelho. A palavra evangelho significa boas novas, mas Paulo tinha uma visão periférica e muito panorâmica e achava que o evangelho deveria ser pregado para outros países. E quando ele faz a primeira viagem para a Itália, Paulo passa diversas experiências. Então, o evangelho de hoje que nós estamos vivenciando aqui em Pernambuco, tá essa briga feia, que parece os dois pastores, não parecem dois pastores, parecem dois ditadores. Se um lá do ministério de Recife vir congregar aqui no ministério de Abreu Lima, ele recebe a mesma disciplina
Por que isso, hein? Porque a gente está passando por esse processo, se a Bíblia está dizendo a quão bom e quão suave é que os irmãos vivam a união. Tem um versículo no livro de Filipenses, capítulo 1, livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 15, diz assim, ó, olha o que Paulo escreve, hein? Verdade é que muitos pregam a Cristo por inveja e porfia. 3 mentes. Verdade é que muitos pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros pregam de boa mente. Interessante, né? 3 tipos de mentes. Inveja, porfia, que significa, no grego, a palavra porfia significa disputa, mas outros pregam de boa mente. Quando Paulo escreveu esse versículo, ele estava preso. Vê? Interessante. Então, hoje em dia, está havendo uma discórdia, não só entre esses 2 líderes, como está havendo uma discórdia entre a membrazia. Se o Ministério de Abreu Lima abre uma congregação em um lugar aqui, dentro de Pernambuco, viu? O Ministério de Recife vai lá e também abre. São disputas de pedaços de terreno e eles começam a brigar entre si. Tem outras coisas que já vou falar aqui, eu vou terminar, mas preste atenção. Vou reforçar de novo aí, pega esse vídeo, espalhe para geral aí no Facebook, no WhatsApp, viu? Porque é bombástico o que eu estou falando. E isso está acontecendo aqui em Abreu Lima, viu? Em Pernambuco, os crentes, em vez de viver aquele versículo, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união, eles estão se degradando, estão virando verdadeiros gladiadores, brigando por causa de posições, por causa dessas lideranças, pelo nosso senhores, a quem eu tenho tanto respeito e velo prezo aqui o meu respeito, ao pastor Roberto José dos Santos e o pastor Ailton José Alves, brigando, viu? E quando na verdade os históricos dos seus antepassados, né, quando eles sucederam um lugar, por exemplo, o pastor Roberto, após o falecimento do pastor Isaac Martins, que tinha uma amizade profunda com o pastor Leôncio, que era sogro do pastor Ailton José, né? Pastor Ailton José, atual pastor presidente do Ministério de Recife, era genro do pastor Leôncio. Quando o pastor Leôncio partiu, ele então se coloca à disposição e entra para ser o pastor presidente. Então esses 2 pastores, pastor Isaac Martins e pastor Leôncio, eles tinham uma amizade boa, apesar de algumas divergências, como naquela época houve algo aqui que foi assim muito que foi marcante aqui após o Ministério de Abreu Lima, a Igreja de Abreu Lima, que hoje é a matriz, que é a Convenção de Abreu Lima, foi congregação do Ministério de Recife. Então houve na época uma divisão chamada Divisão Branca, né, que foi em 1981, quando foi aprovado por reivindicação do campo pelo pastor Isaac Martins. Mas esses 2 continuaram amigos. Eles continuaram dando exemplos de amizade, se falando. Então, após o falecimento desses 2, pastor Leôncio, que era do Ministério de Recife, e o falecimento do pastor Isaac Martins, do Ministério de Abreu Lima, então começa a guerra que não para. Não para. Outra coisa aqui, um cantor do Ministério de Recife, viu, não pode cantar em nenhuma congregação do Ministério de Abreu Lima, viu? Do Ministério de Abreu Lima, nenhum cantor, nenhum pregador pode pregar no Ministério de Recife, até mais porque eles sabem, né? Eles proíbem. E se alguém, uma irmã de oração, ou um evangelista, um amigo, viu, for visitar um presbítero, um pastor, um evangelista, for fazer uma visita do ministério, visitando outro ministério, chegando lá, ele fica lá atrás mesmo sentado, eles não deixam subir o púlpito. É interessante, né, rapaz? Até que ponto chegou esses 2, né? Até que ponto chegou esses 2? Então, eu repito aqui, eles estão praticamente parecendo, né, uns judeus e palestinos brigando, né, por pedaço de terra.
A gente passa... E outra, tanto membros de Recife quanto os membros de Abreu Lima, eles passam pela rua, eles não se falam, eles não dão a paz. Pai do Senhor, tudo bem? Não fazem isso, viu? Se um ministério pequeno aqui, né, de pastora, de pastor, de outras igrejas aí, que eu não quero falar aqui o nome que a gente sempre está pregando aí, passar perto deles e der a paz do Senhor, eles abaixam a cabeça e falam, passou. Ou se você não der a paz, eles também não dão a paz. É incrível isso. Jesus ele diz assim, eu sou a paz, e a paz eu vos dou. Jesus é o dono da paz. Ele é o príncipe da paz. Então as pessoas hoje em dia estão se esquecendo, né? O povo de Deus estão vivenciando um evangelho, sabe? Um evangelho de status, de posição, de glória, de poder, né? De aquisitivos humanos, e se esquecendo que o propósito é ganhar almas para o reino do eterno, viu? Eu acho que no dia do arrebatamento, vou ser irônica aqui, senhores pastores, pastor Ailton José Alves, pastor Roberto, né, José dos Santos, sabe o que vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja? Quando Jesus, lá do céu, vai dizer assim, ó, ficai à minha direita, o ministério de Recife, com azul, vai ser assim lá no céu, lá vai ter terreno, lá vai ser dividido assim, ó, ficai à minha direita, o ministério de Recife, ficai à minha esquerda, o ministério de Abreu Lima, o verde, vai ser assim, acho que lá no céu vai ser assim, acho que é mais ou menos assim, né, não é, senhores, ditadores, hein, vocês têm uma mania muito feia, eu vou dizer aqui, toma vergonha na cara de vocês, vocês deveriam ser um exemplo. O pastor Ailton José é dono de um canal de televisão aqui no Nordeste, no canal 14, viu? Ele deveria fazer uma convocação, chamar o pastor Roberto José dos Santos, viu? Ao vivo, se abraçarem, apertar a mão assim um do outro assim e dizer assim, estamos aqui, meu amigo. Independente das divergências, independente do nome, independente da placa, independente de convenções, estamos aqui num só propósito. Sabe o quê? O evangelho. Ganhar almas, pregar o evangelho. Ir nos presídios, visitar os mendigos, viu? Visitar as presidiários, levar a palavra, pregar a palavra. Porque se eu fosse pegar vídeos aqui, passar do que a gente faz, levando a palavra, a gente não gosta de ficar mostrando muito não. Mas eu estou vindo aqui para falar, viu, a esses senhores poderosos. Só para você ter uma noção, o Ministério de Recife tem para mais de 1.500 congregações, fora as que estão em alguns países aqui da América do Sul, como a Venezuela, Equador, né, Peru. No Abreu Lima tem ministério nos Estados Unidos, na Flórida, se não me foge a memória, né, no Equador, na Argentina. Eu acho até engraçado quando o pastor Roberto fala assim, recebe alguns irmãos que vêm lá da Argentina, que vêm do Peru, do Equador, ele sempre está falando, né, Deus vos bendiga, uma hipocrisia, eles em cima do púlpito, os dois, nas suas igrejas, quando estão dando doutrina, trazem um ar de santidade, de um rigor, de uma pureza transparente, uma áurea, né, tão singular, mas nos bastidores são verdadeiros chacais, abutres, viu? Esses dois senhores que você está vendo aí, que você está vendo aqui, ó, aqui vou apontar para cá, calma aí, vamos ver aqui o estúdio, isso aí mesmo, você está vendo aí, esses dois aí, ok? Eu não estou querendo ser polêmico aqui não, mas já que ninguém tem coragem para falar, eu recebo ligações, áudios de obreiros que estão do Ministério de Recife, de Abreu Lima, porque não tem coragem, porque tem poder. E outra, se lá dentro de 3 meses, qualquer um desses dois ministérios aí, se não der dízimo, perde a posição eclesiástica na igreja. Vê até que ponto vai chegando. E outra, quando vai dizimar, tem que escrever um nome lá. Vamos lá. Vamos supor, pastor Gênesis é do Ministério de Abreu Lima. Deus me livre guarde. Dizimou tanto, R$500. Porque o pastor presidente quer saber se você dizimou. Viu?
Se eu ficar 3 meses, ele não quer saber se você está empregado ou desempregado. Você tem que dizimar. No outro dia eu ouvi um pastor do Ministério de Recife dizendo que obreiro que não dá dízimo é um lixo. Viu? Até que ponto chegou? Aí existe aqueles ministérios pequenos aqui em Abreu Lima e no Pernambuco, né? E outras igrejas aí que abrem ministérios e os pastores têm aquele chamado, recebem pessoas que vêm doentes, ovelhas que vêm doentes desses campos de Abreu Lima, de Recife, em vez de eles virem sarados, eles vêm doentes, né? No livro de Isaías, capítulo 61, o profeta Isaías, ele disse, ele repetiu, o Senhor Jesus escreveu, né? Ele repetiu essa frase, esse versículo. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Boas novas é Evangelho. O Evangelho já era falado lá no Velho Testamento. Então, não é querendo ser polêmico, não. Se ninguém tinha coragem para falar, eu estou falando aqui. Vamos tomar vergonha. Senhores, membros, pastores, evangelistas, presbíteros, auxiliares de trabalho, dirigentes de orações, do Ministério de Recife e de Abreu Lima. Tomem vergonha na cara ao passar pela rua, apertem a mão dos seus irmãos em Cristo Jesus e dê a paz. Ou estenda as mãos, a paz do Senhor, com alegria, sem hipocrisia. Porque vocês estão levando a ferro e fogo a briga desses dois líderes, desses dois déspotas, né? Xerife, sei lá qual é o nome, chacais, abutres. Vamos lá. Ditadores. Porque um parece ser Saddam Hussein e o outro parece ser um Bin Laden. Viu? Um parece ser judeus e o outro parece ser palestinos. Até que ponto vocês vão ficar brigando por coisa tão simples? Evangelho é uma coisa tão simples. Pregar. Jesus diz assim, ide e pregai a toda criatura. Viu? Eu acho até bonito os cultos relâmpagos que tem aqui, tanto do Ministério de Recife quanto do Ministério de Abreu Lima, que são feitos aqui, mas são feitos né? E eles têm uma mania de julgar as pessoas. Que coisa feia, rapaz. Julgar as pessoas. Viu? O diabo, para finalizar aqui, o diabo, não é para exalçar ele não, viu? O diabo, ele é um mentor, ele é um professor, ele é um grande especialista, viu? Em montar, pegar uma verdade pura e transformar em uma mentira. E pegar a mentira e transformar a mentira em uma verdade. E ele está especializando, vai pegando essa aí, viu? Ele está especializando alguns crentes a desenvolver esse espírito maligno que está percorrendo pelas ruas e vielas e becos daqui de Pernambuco, né? Então eu queria saber para que tipo do céu vocês do Ministério de Abreu Lima, bandeira verde e branca, para que tipo de céu vocês do Ministério de Recife, que agora é de Pernambuco, viu? Para que tipo de céu vocês vão? Só se for pro céu da boca do leão, viu? Porque é inadmissível. No outro dia eu recebi uma reclamação de um obreiro que se sentiu humilhado. Ele passou por um grupo de irmãos, de 30 irmãos do Ministério de Abreu Lima. Por ele ser de um ministério pequeno, ele deu a paz e não foi correspondido. A paz do Senhor, viu? Os crentes, você anda pela rua de Pernambuco, esses crentes do Ministério de Abreu Lima e de Recife, eles parecem uma cara de delegado. Eu sou santo. Vamos ter a paz, vamos dar a paz a cara. Hoje, nós chegamos a um ponto, né, que nós estamos valendo aquilo que nós temos, por aquilo que nós temos, não por aquilo que nós somos. Então, eu, pastor Gênesis Araújo, eu estou aqui falando o que está acontecendo há mais de 10 anos. Eu cheguei aqui no dia 27 de fevereiro, eu sou carioca, eu cheguei no dia aqui 27 de fevereiro de 2010. O que eu mais vi aqui é dissensões, briga das mais ferrenhas, disputas, viu? E não para por aí. Não para por aí. Então, eu quero pedir a esses dois senhores que tomem vergonha na cara. Vocês vão até a televisão no canal 14, dê a mão ao outro, se abracem, viu? Porque em reuniões de convenções, um fica sorrindo um pro outro. Quando acaba ali a reunião,
eles são verdadeiros inimigos mortais. Quando eles pegam o avião e descem no aeroporto, viu? Se tornam amigos, se tornam gladiadores, se tornam inimigos, gladiadores. E eles doutrinam, ensinam, viu? Aos seus obreiros a viverem dissensões com os obreiros do outro ministério. Aí Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 15, ele escreve: verdade é que muitos pregam a Cristo por inveja e porfia, disputa, mas outros pregam de boa mente. Observe, verdade é, olha o que Paulo está falando. Verdade é que muitos, ou seja, tá, muita gente, multidão, pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros, ou seja, a minoria, pregam de boa mente. Eu quero que você, em nome de Jesus, quando você estiver assistindo, principalmente aqui os crentes aqui de Pernambuco, do Nordeste, estiver assistindo esse vídeo, que vocês possam fazer uma retrospectiva, fazer uma autoanálise e começar a perceber, viu? Porque se Jesus vier agora, para onde esses dois vão, hein? Como é que é? Para que tipo de céu eles vão? Como é que é esse negócio? Se os pastores antigos, pastor Isaac Martins, de Abreu Lima, pastor Leôncio, de Recife, eles tinham as suas divergências, mas eles viviam unidos, eles trabalhavam unidos. E depois que esses dois assumem o campo, vivem dando aula de como se degradear um com o outro, viu? Eu já vi um obreiro do Ministério de Recife dar a paz do Senhor a um obreiro de Abreu Lima. Sabe o que o obreiro de Abreu Lima respondeu? Ah, pro inferno. Viu? Então, não fique com medo, não. Eu não tenho medo. Presta atenção, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de perder a minha salvação. Então, a Bíblia diz assim: ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Viu? Está lá no livro de Jeremias. No livro de Oséias, olha o que Deus fala: o meu povo erra por falta de conhecimento. Livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 1, logo de cara, Deus vai mandando Isaías escrever. Olha aqui que Deus vai dizendo. Olha aqui, escreve aí, presta atenção. Olha aqui que Isaías inspirado por Deus escreve assim, ó. Olha aqui que Deus fala, ó. A jumenta conhece a sua manjedoura, o boi conhece o seu possuidor. Israel, ora, diga a Israel, não quer me conhecer, não tem prazer em me conhecer. Então nós vamos parar, irmãos, com essa hipocrisia. Ah, eu não gosto de fulano. Ah, eu não gosto de Beltrano. Ah, não fui com a cara dele. Ah, não fui com a cara dela. Ah, fulana, vamos lá. E hoje não para por aí. É muita coisa que a gente vai vendo aqui. Ninguém quer mais saber. Ninguém quer mais saber disso aqui, ó. Palavra. Palavra no osso. Palavra do eterno. Viu? Eu não sou contra quem profetiza. Acho até bonito quando Deus usa em profecia. Também Deus me usa em profecia. Se Deus me der uma revelação para entregar para alguém, eu vou entregar. Se Deus mandar eu falar alguma mensagem profética, eu vou entregar. Eu creio piamente no poder de Deus. E a apostasia está tão grande, viu? O engodamento está tão grande entre esses crentes de hoje em dia, que eles estão esquecendo a palavra. É aqui da onde emana toda a essência, todo o cavói, a Shekinah, o poder de Deus na minha e na sua vida. Então vamos parar com esse negócio de estar passando pela rua, porque um é do ministério e o outro é de outro ministério. Eu não vou dar a paz não, porque ele é de ministério tal. Então Deus só está... Será que Deus só está lá no ministério de Abreu Lima? E Deus não está. Qual é o tipo dos deuses que estão nessas convenções, nessas igrejas? Não é um Deus só? Não é um Deus só? Então, minha gente, vamos parar com isso. Eu, pastor Gênesis, tomei a coragem de falar isto aqui, a pedido de muita gente, viu? Então, vamos tomar vergonha, vamos andar unido, vamos dar a mão. Jesus está à porta, Jesus está voltando. Olha o que está acontecendo aí no mundo. Enquanto nós estamos nos preocupando com os nossos irmãos, né? Porque agora, hoje em dia, está assim. Fulano caiu. Betano caiu. Viu o que aconteceu? Vamos acabar de pisar, vamos acabar de matar. Quando, na verdade, o evangelho, a cruz,
A coroa de espinho, o martelo, aleluia. Os pregos, o processo da coroa de espinho, da cruz, dos pregos, do martelo, que desceram, perfuraram a mão de Jesus. Viu? Fala muito mais alto do que isso aí. Para finalizar, me lembrei de outra coisa que eu tenho que falar. Eu gostaria de pedir aos senhores pastores, pastor Roberto José dos Santos. Eu estive pregando em uma congregação e ministério lá em Salgueiro. Por favor, eu vi, e de outras congregações aqui, pastores que estão pastoreando os locais daquela localidade, que são do Ministério de Abreu Lima. Sabe o que eles falaram para mim? Pastor Roberto nunca veio aqui e nunca vai vir. Viu? Isso não me interessa. Viu? Mas eu estou fazendo um pedido. Pastor José Ailton, seja mais, seja mais companheiro dos seus obreiros. Seja mais atencioso, amoroso. Porque para falar com esses camaradas tem que marcar na agenda. Tem um bloqueio de obreiros, puxa-sacos, fanfarrões. Viu? Tem um bloqueio. Não, para falar com o pastor José Roberto tem que marcar a agenda, né? É brindado, né? É brindado, não pode falar. Pastor sempre está no meio das ovelhas, conversando com as ovelhas, tratando bem as ovelhas, viu? Sentindo a dor da ovelha, curando, sarando feridas. Então eu estou tirando esse tapuru aqui e trazendo a exposição dessa pouca sem vergonhice que está acontecendo em Pernambuco aí. Crentes do Ministério de Recife, que é do Ministério hoje de Pernambuco, e de convenções de Abreu Lima, se degradando um com o outro, não se falam. Toma vergonha na cara. É melhor estar na hora de vocês se ajuntarem, viu? E começar a se juntar os pés, dar a mão um ao outro e começar a pregar um verdadeiro evangelho genuíno, um verdadeiro que salva, cura, batiza com o Espírito Santo, que vai forjando caráter, viu? Infelizmente, viu? Davi não matou Saul não, mas ele só cortou um pedaço da orla da túnica de Saul. Ou seja, ó, eu tô então só cortando um pedacinho da túnica de vocês, só para vocês despertar para a vida, viu? Que Deus abençoe a todos. Minha gente aí, estamos aí no Facebook, estamos aí através do Facebook, no WhatsApp, no nosso canal no Instagram, para geral. Em breve aí nós vamos estar no nosso canal aí também no YouTube, viu? Falando sobre algumas coisas aí sobre a palavra de Deus, falando sobre o evangelho, né? Visitando pessoas, entrevistando pessoas, falando com pessoas sobre a cultura pernambucana, sobre a cultura nordestina. É muito bom. Pernambuco, aqui é um dos estados do Nordeste, é muito bom, ok? Que você seja alcançado, né? Que você vê isso tudo que foi falado aqui, que você faça uma reflexão onde você estiver. Ame. Se você não está falando com o seu irmão, procure ele. Vai pedir perdão a ele, se conserta com ele, porque Jesus está à porta. Jesus está às portas, viu? Está voltando, ele quer levar uma noiva remida, lavada e purificada e santificada pelo seu sangue. Que Deus abençoe. Baru, Shalom, Shalom Adonai, graça e paz, Shalom.